Quem que não conhece esse médico? Fala pra mim no Brasil. Nossa, eles são referência. Os caras patrocinam a seleção brasileira, cara. Tá em tudo. Tá em podcast, tá em tudo. Você vê, é dinheiro, cara. Dinheiro que ele gasta aí. 10%. Marketing com mídia, né? É, e hoje 30% do remédio no Brasil é dele. E ele quer chegar a 2 anos, 50% do mercado brasileiro. Hoje ele é a maior empresa brasileira. Ele só não consegue entregar mais remédio porque ele tem que aumentar a produção dele. Aí é bom, hein? Aí, igual tá acontecendo, eu não consigo mais. Eu já tô até com medo de vender, entendeu? Igual eu conversei ontem. Agora é vender pouco pro cliente certo, né? Vender certo, né? Que é a venda certa, né, Fábio? Galera, acompanha com a gente nosso dia a dia de filmagem. Hoje vai ser um dia especial. A gente vai com um super cliente nosso. A gente vai numa fazenda e para vocês entenderem como o produtor do campo pensa, né, a tecnologia que está embarcada nisso, e fica nesse vídeo para você ver como que os grandes pensam, como eles ganham dinheiro. Então acompanhe cada etapa desse processo de filmagem hoje da Rolf. Agora eu deixei a câmera com o Flávio e eu queria falar com o Fábio um pouquinho a respeito de empreendedorismo. Fábio, hoje quando a gente vai falar de empreendedorismo, a maioria dos empresários, eles têm muitas travas. Eu acho que são travas emocionais, travas financeiras, dificuldade de realmente crescer. E você acabou de falar ali que qualidade, cara, tem que ser assim um dos pilares, né? Ter ali a tua fé em Deus, ter qualidade, ter entrega. Você empreende o quê? Desde os 14? Já deu trabalho, né? Tipo, com meu pai desde os 14 anos de idade, né? Então, meu pai era funcionário, meu pai acho que tinha 10% da empresa. Aí meu pai começou a trabalhar, comprou metade. E aí, depois com o tempo, ele conseguiu comprar a empresa inteira. Só que daí, nós tínhamos dificuldade de questão de prestação de serviço. E aí, desde os meus 14 anos, eu comecei a viajar com um funcionário. Eu tinha um motorista, não era motorista, né? Ele era funcionário do meu pai e, tipo, eu ganhava R$200 por mês. O cara ficava com todo o mérito. E eu tinha muito facilidade na comunicação. E aí, eu fui conhecendo pessoas, fui atendendo grupos. As pessoas começaram a ver que eu era diferente. Eu entendia muito. Já era moleque, mas eu pegava as coisas muito rápido. E aí, eu via as dificuldades dos agricultores de abastecimento, os comboios tudo bagunçado, tipo assim, estrutura rachada, e comboios novos, tipo, com 3 anos de uso. Aí, eu sempre tive vontade de ter a minha própria marca, fabricar o meu equipamento, que eu reformava hoje, que são meus concorrentes, né? Eu reformava os comboios deles. Aí, o que eu resolvi? Aí, tem 2 anos, mais ou menos, que eu assumi a empresa, né? Meu pai Como é que foi para você assumir a empresa? Porque acho que seu pai, ele tinha o controle, né? Talvez ele não... Sim. É assim, ele só reformava, né? E ele reformava. Aí eu quis acelerar o processo. Acelerar assim, eu queria sempre fabricar. Mas Você sabia que você podia ganhar mais fabricando e você também podia resolver mais o teu cliente, né? Porque meu pai não tinha a visão que reforma dava dinheiro. E reforma dá, não vou ser injusto com meu pai, porque ele construiu muitas coisas reformando. Mas assim, era um ego meu de fabricar e ter o meu produto, porque eu queria mostrar uma coisa de qualidade para o mercado, porque não tinha essa qualidade que tem hoje, que a Power tem hoje, que ela entrega, entendeu? Questão não é só na qualidade, é no pós-venda também, entendeu? E eu vi ali, ó, vamos fazer uma retrospectiva. Você encontrou uma oportunidade dentro de um segmento que você via necessidade. E eu acho que é isso que todo empreendedor que se preze, é isso que ele tem que ver. Ele não tem que começar com o que ele quer vender, ele tem que começar dentro do que ele está vendo hoje. Ele tem que olhar para o segmento que ele hoje conhece e ver qual que é a oportunidade que ele pode ter de vender algo para uma necessidade que as pessoas já têm. Foi isso que você viu? Sim. Você viu que, cara, eu posso ficar reformando comboio? Posso. Mas por que eu não posso criar um melhor e parar de dar dor de cabeça para os caras que querem reformar o comboio? Eu penso assim, por que todo mundo pode ter tudo e por que a gente não pode ter nada? Porque a gente não confia na gente mesmo. A gente não é capaz
de entender que a gente pode tudo nessa terra. Só que as pessoas não acreditam. Eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo que eu faço. E outra, se for para dar certo, vai dar certo. Se for para dar errado, vai dar errado. Mas eu fiz, eu tentei. Então eu sou uma pessoa assim que eu tenho visão das coisas. Eu sei o que vai prosperar e o que não vai. E eu sei hoje pelo meu conhecimento, que a qualidade é tudo, é tudo, é tudo. É porque ela que garante que você vai continuar com o teu bom nome na praça, Sim. Que as pessoas vão te indicar e que você vai conseguir fazer mais vendas. Porque chega num nível que você não consegue fazer venda só pela tua promessa, você faz venda pela qualidade que você já tem de referência. Sim. E é isso que a maioria dos empreendedores também não se ligam. Eles fazem um negócio de qualquer jeito, uma coisa meia boca, e aí eles sempre ficam pensando em adquirir novos clientes. Mas hoje eu vou falar uma coisa para você: se você não tem uma boa taxa de indicação dos teus clientes atuais e uma taxa de retenção dos teus clientes atuais, ou seja, aquele que compra com você compra mais vezes, significa que você está errando aí no teu processo de qualidade. Sim. Você não está entregando qualidade. Você não está entregando a tua melhor performance e você vai perder para quem vai entregar, porque as pessoas vão olhar para o teu negócio e vai falar assim, eu posso fazer diferente. E um detalhe também que eu quero falar, referente, marketing, investe que dá retorno. Por que dá retorno? Cara, eu fui de 1 a 1 milhão. Depois que a Rofi entrou no processo, a gente conseguiu acelerar mais, melhorar as vendas. Por quê? Antigamente eu tinha que ir até no cliente para poder vender. Hoje eu já não preciso. Eu tinha um gasto desnecessário com funcionário, com caminhonete viajando. Hoje não. Hoje, tipo assim, o que eu gastava na parte de funcionários para poder ir nos clientes, visitar, para fazer vendas. Hoje eu já não tenho mais isso. Hoje os clientes vêm até a mim através do marketing. Então, isso é muito importante. Mas também não adianta nada você investir no marketing e você não ter qualidade no seu produto, porque também você não consegue vender. Porque você hoje tem que ter referência no agro. Se você não tiver referência, você não vende. Isso em qualquer segmento. Hoje eu falo isso muito também dentro do nosso programa de acompanhamento. Cara, você tem que ter autoridade no que você faz. Não adianta. Não dá para você ser meia boca. Se hoje você é meia boca, então se prepare para você ser autoridade, melhore ali suas certificações, como todas as empresas fazem, melhore ali o seu conhecimento, mas isso aqui é uma parte, você está construindo autoridade. Só que tem outra parte, você precisa ter visibilidade, porque não adianta você ser muito bom e ninguém te conhecer. A visibilidade é isso. E hoje o que é visibilidade? É a internet. Amanhã pode ser outra coisa. Mas hoje a maneira como você é visto é através das redes sociais, é através dos conteúdos que você produz. E tudo isso é saber se posicionar em relação ao que as pessoas veem de você. E se tem poucas pessoas te conhecendo, você pode usar as redes sociais para que mais pessoas te conheçam. E isso vocês estão fazendo muito bem. E o que você entende agora de visão de futuro para o segmento do agronegócio em relação... Agora vamos falar um pouquinho difícil. O que você acha que a política e o agro vai impactar assim nos próximos 10 anos? Porque a gente está vivendo um certo momento um pouquinho incerto, né? Todos os empreendedores estão nessa mentalidade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, eu vejo no agro principalmente e os outros setores que a gente também atende, mineração, bastante coisas que a gente trabalha, que a gente entrega o nosso produto, que o povo está segurando. Não é questão que não tem dinheiro, o povo está segurando, dá para fazer, vamos deixar para o outro ano. Por quê? Porque é um governo incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Questão também Senado, questão política demais. Geopolítica em si, né? Geopolítica em si. Então, isso está muito complicado de afirmar. Então, aí os clientes eles não têm firmeza do que vai acontecer no futuro. Então, quando o futuro é incerto, as pessoas não conseguem investir nisso. Mas é inegável que todo mundo realmente está um pouco mais seguro. Isso é um fato. Eu acho que isso é ser prudente, porque quando a gente está diante de um cenário que pra gente é incerto, a gente vai segurar mesmo. Só que também tem outra questão, que hoje você consegue ganhar mais mercado enquanto todo mundo está se segurando?
é outro ponto também. Sim, né? sim, sim. Porque eu sempre vejo muita oportunidade em todas as possíveis crises que acontecem no Brasil. Você vai ver aí na pandemia, o tanto de gente que ficou milionário na pandemia porque tinha um bom produto na hora que todo mundo queria comprar. Então, é a mesma coisa nesse cenário agora. Você está inserido em um nicho, em um segmento que a oportunidade de você usar da crise ou usar do que as pessoas estão falando como crise para crescer é outra questão também, né? Sim, isso é verdade. Então a gente tem que pensar também que a gente também tem que, às vezes, deixar um pouco a política de lado e acelerar o processo, porque se eu fosse pensar em crise, eu não tinha chegado aqui, entendeu? Então eu sempre fui acreditando num país melhor. A gente sempre quer o melhor para o nosso país, entendeu? Só que assim, governo entra, começa a mudar a política, é desse jeito. A gente é sempre incerto em tudo, mas isso aí está acontecendo já mais de 100 anos atrás. Não então, para, né, Fábio? Não para. A gente tem que, é um processo, não tem como parar, né? E outra, o tempo que você deixa de ganhar hoje, tempo você nunca recupera, dinheiro você recupera, agora tempo você não recupera. Aquilo que você deixou de plantar hoje vai deixar de virar semente amanhã, que vai deixar de virar colheita. Então, esse é o resumo aí para você ter de tudo que a gente falou até aqui. Aquilo que você deixa de plantar hoje, deixa de virar semente, que vai deixar de virar colheita. Então, analise se você realmente está no tempo de plantar ou não.